Olá, turma, tudo bom? Vamos continuar, né, então, nossa aula de Introdução ao Desenvolvimento de Sistemas Reusáveis. Nas duas aulas anteriores, nós vimos os problemas que acometiam algumas linguagens, né, em alguns tempos passados, né, quais eram as limitações que existiam, principalmente em relação a compilar esse sistema operacional. Na outra aula, na aula anterior, nós vimos como foi resolvido, né, a proposta de resolução para esse problema, que foi a ideia de criar uma máquina virtual, né? Agora, nessa aula, nós vamos entender qual linguagem nós vamos utilizar e qual máquina virtual nós vamos trabalhar, tá ok? A linguagem que a gente vai trabalhar é uma linguagem chamada Java. É uma linguagem que já está há algum tempo no mercado, é uma linguagem robusta. Hoje, ela vem caindo um pouco, vem sendo um pouco menos utilizada em função de algumas linguagens estarem surgindo e estarem vendo alguns problemas que o Java possuía e estarem corrigindo essas linguagens. Mas para o início de uma disciplina de orientação a objetos, eu acho extremamente válido você começar com o Java, porque ela tem muito material na internet, muitos grupos, muitos fóruns, vídeos, você vai ter muito conteúdo para trabalhar. E o que é importante é o seguinte, acima de tudo, o importante não é você aprender a linguagem nessa aula nossa, é você aprender o conceito. A partir do momento que você entender o conceito de orientação a objetos, não importa qual linguagem você vai trabalhar. Pode ser Java, pode ser Scala, pode ser Python, pode inclusive ser o PHP, que não é propriamente voltado para a orientação a objetos, mas é possível de ser trabalhado perfeitamente. Então o importante aqui não é decorar a linguagem, mas sim entender o conceito. Eu tinha um professor na faculdade que sempre falava que se você aprender lógica de programação, não importa qual linguagem você vai trabalhar, beleza? Então, o que é importante aqui é isso, é entender que a linguagem que a gente vai trabalhar é Java, ela é uma linguagem que suporta orientação a objetos, trabalha com a máquina virtual, com a Virtual Machine, né? A Java Virtual Machine, a máquina virtual do Java, e é com ela que nós vamos desenvolver nossas atividades. Hoje essa linguagem é muito utilizada em órgãos governamentais, tem um mercado muito grande para essa linguagem, tá ok? Então, se você focar nela, se você for um analista excepcional em Java, não vai faltar mercado, tá bom? Faça uma pesquisa simples aí e pesquise que vocês vão ver que tem muita vaga para programador Java, seja sênior, seja júnior, seja diferentes patamares de conhecimento, beleza? Então, Java. Antes de mais nada, vamos entender então como é que funciona a nossa querida Java, tá bom? Nosso querido linguagem de programação Java. Vamos começar aqui com o conceito que a gente conheceu na aula passada. O conceito principal era chamado de máquina virtual, beleza? Era uma máquina virtual. Vocês devem lembrar ainda sobre o que é. Se tiver dúvida ainda, recomendo que volte e assista a aula passada. Mas, a grosso modo, ela serve para isolar nossas aplicações dos diferentes sistemas operacionais, tá ok? Então, nós temos aqui diferentes sistemas operacionais, olha aqui, ó, tá vendo? Então nós temos o Windows, nós temos Linux e nós temos, por exemplo, Android, inclusive, também, né? Por que não? Também é um sistema operacional. Bom, então nós temos aqui o Android. Então a ideia dela é servir como uma camada entre o meu sistema operacional e minha aplicação e o meu código-fonte, tá ok? Só que agora vem o seguinte, como que funciona como que eu consigo baixar e instalar essa máquina virtual? Como nós estamos falando do Java, nós vamos ter uma modificação na máquina virtual. A máquina virtual agora, ela vai ser, para nossas aulas, chamada de JVM. O que é esse JVM? Java Virtual Machine. Tá ok? O que é essa JVM? Nada mais é do que uma máquina virtual preparada para trabalhar com os bytecodes, ó, lembre, bytecodes, que são gerados pela compilação do Java. Então, nós vamos compilar o Java e vamos trabalhar aqui, ó, com a Java Virtual Machine, tá bom? Agora vem o seguinte, você não consegue baixar para o teu... Outro detalhe, desculpa. Lembra que eu comentei com vocês. Eu não preciso me preocupar com o meu código-fonte. Meu código-fonte está aqui, ó. Não é? Meu código está aqui. Ele está código em Java.
esse código específico, eu não preciso mais me preocupar na compilação dele. Eu não preciso mais preocupar se ele vai ser compilado para Windows ou para Linux. Por quê? Porque, na verdade, agora eu compilo para minha Java Virtual Machine entender, para minha máquina virtual do Java. Beleza? Só que se você for tentar instalar essa JVM, você não vai conseguir instalá-la. Não existe uma instalação única da JVM. Quando a gente trabalha com Java, nós temos dois pacotes importantíssimos. O primeiro é chamado de, vou colocar aqui no canto para depois mostrar melhor, é chamado de JRE e a outra é chamada de JDK. Professor, eu sou meio ruim em inglês, eu não quero decorar isso. A grosso modo, isso tudo aqui serve para, vamos simplificar um pouco. Então, a nossa JRE, ela serve para execução, tá bom? Ela tem todas as bibliotecas e pacotes necessários para a execução. E a minha JDK, além de ter a execução, ela também tem o quê? Para desenvolvimento. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Então, se eu quero fazer o seguinte, professor, se eu quero programar, eu vou baixar qual versão? Eu vou baixar a JDK, tá ok? Então, a JDK tem todos os pacotes e bibliotecas para desenvolvimento de sistemas. Professor, eu não quero desenvolver, eu só vou acessar o Banco do Brasil, por exemplo. Eu preciso baixar a JDK? Não, você só precisa baixar a JRE. Agora, uma organização um pouco melhor é o seguinte, vamos entender o seguinte. A versão mais básica é a versão JRE. Desculpa, só passar aqui para o fundo para ficar melhor, ordenar. Pronto, para o fundo. Olha só, deixa eu apagar isso aqui. Esses tracinhos aqui, fica mais fácil para a gente entender, tá bom? Eu gosto de usar esse quadro porque acaba parecendo que nós estamos trabalhando com um quadro mesmo. Então aqui está a minha Java Virtual Machine, tá bom? E dentro dela, se eu precisar baixar alguma coisa, eu vou ter que escolher entre a JRE e a JDK. O que é importante vocês perceberem é o seguinte, a JRE já vem com a máquina virtual, tá ok? Então, quando você vai baixar a JRE para você executar seus aplicativos, ele já possui, a Java Virtual Machine, beleza? Então, eu não preciso baixar nenhum pacote de desenvolvimento, até porque o arquivo é bem maior, vou mostrar para vocês. Eu não preciso fazer isso. Basta que eu faça o download da JRE, que é a Java Runtime Environment, ok? Seria a versão de execução, beleza? E a JDK é Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento do Java. E um detalhe maior ainda, professor, eu quero desenvolver. Se você quer desenvolver, então você vai baixar a JDK. E prestem atenção aqui no detalhe, a nossa JDK, vamos fazer de novo, enviar para o fundo aqui de novo para ficar bonitinho. Então, a nossa JDK já vem com a JRE e a Virtual Machine. Então, o que acontece? Não importa se eu vou baixar a JRE ou a JDK. Ambas possuem a Virtual Machine, a Java, a máquina virtual, embutidas entre elas. Agora, o que você tem que ter em mente é o seguinte, se você só vai executar um aplicativo, você não tem necessidade de baixar a JDK, basta baixar a JRE. Aqui, para nossa aula, como nós vamos programar, vamos desenvolver, eu coloco 2 vídeos lá ensinando como instalar o Java, né, a JDK, então basta que você baixe a JDK, beleza? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor das versões da JDK, porque tem uns detalhezinhos que houveram modificações ao passar do tempo, beleza? Então, JDK, JRE. Primeiro, como eu vou baixar a minha JRE? Normalmente, você vai vir no Google normal e vai digitar, download JRE, uma máquina virtual do Java. Lembrem que eu comentei com vocês nas aulas passadas que eu não preciso preocupar com o meu código-fonte. Ele vai rodar em qualquer plataforma. Mas, para que eu consiga fazer esse sistema rodar, eu preciso baixar a minha máquina virtual de acordo com o meu sistema operacional. Então, se eu tenho ideia do meu código-fonte rodar no Windows, eu preciso baixar o quê? Minha máquina virtual para o Windows. O meu código-fonte não mexo, deixo lá do jeito que ele estava. Se eu vou rodar meu sistema no Linux, por exemplo, eu preciso baixar minha máquina virtual para quem? Para o Linux. Eu preciso modificar meu código? Não. O meu código agora, ele não sofre mais modificação. Por quê?
Porque não ele independe do sistema operacional. Ele depende de quem? Da máquina virtual. Então, por isso que quando você vem aqui na JRE, você vai ver que tem as versões para o Windows, você vai ver que tem a versão para o macOS, para Linux, para o Solaris, que é um sistema operacional desenvolvido pela Oracle. A Oracle, eu acabei pulando um pouco. Essa parte da história eu não vou levar muito em consideração para vocês. Vou colocar depois algum texto ou um vídeo que remeta um pouco à história do Java, tá bom? Aqui o foco mais importante é a prática. Mas o Java era desenvolvido, a proprietária era a Sun, né? Sun Microsystems. Em um determinado tempo, se eu não me engano, por volta de 2009, a Oracle comprou a Sun. E junto com ela veio diferentes aplicativos e junto o Java. Então, a partir desse momento, o Java passou a ser de propriedade da Oracle, tá bom? A Oracle, no início, permitiu que fosse mantido o mesmo conceito que a Sun mantinha, que você poderia baixar o Java para eles, né? E trabalhar à vontade, desenvolver, inclusive, aplicativos comerciais. Dentro de um determinado tempo, a Oracle começou a complicar um pouco essas licenças e fez o quê? Não permitiu que você pudesse utilizar a versão dela para dispositivo, para fins comerciais, sem que você pagasse uma determinada licença, tá bom? É o que está sendo dito aqui, ó. Então a licença comercial está disponível com uma assinatura, então você precisa assinar uma licença para poder trabalhar com Java. Professor, mas eu preciso fazer isso com a minha máquina virtual? Não! A máquina virtual não precisa ser paga. O que você precisa pagar é a JDK, beleza? Então a JDK você precisa pagar uma licença. Mas nesse detalhe que eu estou falando é a JDK de quem? Da Oracle, que está aqui, ó. Então aqui, ó, estão as versões da JDK. O que você vai pesquisar? Oracle, Java, JDK, tá bom? Então você precisa pagar. Professor, mas por que o senhor está falando para eu trabalhar com alguma coisa e eu vou ter que pagar? Eu gostaria que eu não tivesse que pagar. Aqui no próprio aviso é dito pela Oracle. A Oracle também oferece a mais recente release do OpenJDK. Opa, o que é o OpenJDK, professor? O OpenJDK é como se fosse a JDK da Oracle, só que levando em consideração o código aberto, um código open source colaborativo. Então aqui nós temos a permissão para fazer o que quiser, baixar, vender, fazer o que você quiser com o seu programa, tá ok? Então com o OpenJDK nós conseguimos trabalhar com a JDK. Professor, mas aqui na minha aula eu preciso baixar qual? Como nós estamos praticando, basta que você baixe a JDK da Oracle, já vai funcionar. Se você quer testar um pouco mais, você pode baixar o OpenJDK. Normalmente nas distribuições Linux, o OpenJDK já vem por padrão lá nos repositórios. Basta fazer a instalação. No caso do Linux, é um pouquinho diferente. Por quê? No caso do Windows, perdão. Porque lembram que eu falei para vocês do problema que existia? Que no Windows eu preciso fazer uma compilação para o meu próprio sistema operacional? A Oracle não faz essa compilação por padrão. Ela deixa você usar o código-fonte, mas ela não faz essa compilação. Ou seja, ela não gera os binários, os executáveis. Mas, como muita gente usa o Java e utiliza a JDK para desenvolver, várias empresas criaram binários para ajudar a nossa vida. Então, o primeiro que eu mostro para vocês é chamado de Adopt OpenJDK. Você só vai escolher qual é a versão do JDK que você quer, a 8, que é uma mais antiga, a 11 ou a 16 no caso, e escolher qual plataforma que você vai rodar. Então, qual sistema operacional que você vai rodar? Então, você pode escolher se vai ser para o Linux, se vai ser para Windows, para Mac, para Solaris, para Fedora, seja lá qual versão. Basta que você escolha, tá bom? Então, o Adopt OpenJDK é um binário que já foi compilado para a gente, testado, em que nós podemos só pegar e fazer a instalação padrão tradicional do nosso Windows, tá ok? Você pode utilizar ele. Importante, aqui no OpenJDK 8 e 11 você percebe o LTS. O que é esse TS? LTS, resumindo, é Long Term Service. O que é isso? É um termo longo de serviço. Vai ser validado por muito tempo, vai ser mantido por muito tempo, tá ok? É uma versão estável, não é uma versão de testes que você pode pegar e ter problemas depois. Vejam bem, não é interessante você ficar instalando diversos aplicativos diversas SDKs e mudar constantemente.
pode acarretar em dar um bug muito grande no teu sistema, tá bom? Então não é recomendável que vocês fiquem baixando o SDK e rodando sempre, principalmente quando se trata de um aplicativo de produção. Uma outra alternativa ao OpenJDK é o Amazon Coreto, que é o quê? Uma distribuição gratuita, multiplataforma, vocês já entenderam agora o que é multiplataforma, do OpenJDK, que é a versão gratuita open source da JDK da Oracle. E do mesmo jeito, basta que você baixe aqui a opção que você quer para o Windows. Eu quero a 8, eu quero a 11 ou eu quero a 16. Professor, então a JDK da Oracle é a mesma coisa do OpenJDK? Não. Existem algumas limitações. A Oracle lança primeiro e depois o OpenJDK vai correndo atrás e tentando se adaptar e fazer as modificações para se adequar a ficar igual a Oracle JDK. Então, se você tem condição numa grande empresa, você quer montar um super programa que vai ser mantido por uma grande multinacional, seja lá o que for, é recomendado que você se foque na Oracle. Por quê? Porque ela vai te dar um suporte, não é só assinatura, ela te dá um suporte também. O OpenJDK, então, não deve ser usado, professor? Longe disso. Existem diversos aplicativos que permitem acessos simultâneos e que funcionam muito bem. Beleza? Então, o que a gente precisava entender nessa aula? Que nós vamos trabalhar com Java, uma linguagem multiplataforma que roda na máquina virtual do Java, Java Virtual Machine, e que ela possui algumas características para fazer o download dela, que são a JDK e a JRE, que uma aqui é para execução e outra para desenvolvimento. Beleza? Teoria, por enquanto, nessas aulas nós terminamos agora. As próximas aulas eu vou mostrar para vocês como compilar e executar um código simples em Java em 3 formas diferentes. Beleza? Então o que eu tinha para essa aula era isso. Lembrando, qualquer dúvida, basta entrar em contato. Ok, pessoal? Até mais. Vamos para as próximas aulas então. Tchau, tchau.